Então, boa noite, sejam bem-vindos. A vida é feita de escolhas e nós hoje escolhemos estar aqui, apesar de ser dia dos afetos, mas escolhemos estar aqui. O meu Valentim também escolheu estar aqui comigo hoje. E porquê? Porque nós somos seres espirituais, somos imortais e vimos aqui para alimentar a alma, adquirir este conhecimento que nos ajuda no dia-a-dia a perseguir-nos apesar das dificuldades. Portanto, nós necessitamos efetivamente deste conhecimento que nos alimenta a alma e o coração. Mas falando da questão do à parte, e porquê isto tudo, hoje fiquei a saber qual é a origem de São Valentim. Portanto, à parte da criação comercial, porque de facto este dia foi criado por um empresário que promoveu uma campanha publicitária de que deveríamos comprar presentes para demonstrar o nosso amor ao nosso parceiro. Mas havia por trás, e quem ficou patrono foi São Valentim. Foi um bispo que, ao tempo do imperador Cláudio, contrariou portanto, a ordem que o imperador tinha dado, porque o imperador achava que não deveriam haver casamentos, porque os soldados poderiam prestar o melhor serviço se fossem solteiros. Só que ele continuou a casar os soldados, as pessoas. E, claro, mais tarde, quando foi descoberto, foi preso e foi condenado à morte. Foi precisamente no 14 de fevereiro. Portanto, existe aqui uma história por trás desta área comercial. Mas, de facto, o Dia dos Afetos deve ser todos os dias. E é por isso que nós vimos aqui estudar a doutrina espírita. E nesta imagem, onde vemos Jesus, vemos também, eu encontrei esta pequena imagem que diz: estudar a doutrina espírita e evitar enfermidades da alma. E porquê? De facto, a busca pelo conhecimento é uma jornada fundamental na vida do ser humano. E porquê é que estudar a doutrina espírita ajuda a evitar as enfermidades da alma? Porque nas obras da codificação nós vimos estudar as questões da vida para compreendermos as questões filosóficas, onde nós compreendemos o ser que somos, o que é que nós estamos aqui a fazer. E a doutrina responde-nos a isso tudo. E depois temos as diretrizes do Evangelho, que nos dá para nós trabalharmos em nós e, de facto, conseguirmos levar a vida adiante com uma perspectiva diferente, com mais coragem, com mais alegria e com mais amor. Então, a instrução em diversas áreas do saber, guiada pelo bom senso e pelos ensinamentos de Jesus, permite que possamos desenvolver não apenas a nossa inteligência, mas também a nossa sensibilidade e compaixão. As experiências e sabedorias acumuladas ao longo da história, expressas em escrituras e ensinamentos, servem como faróis que iluminam o caminho para a compreensão mais profunda da vida e das relações humanas. Então, ao nos dedicarmos a aprender e a refletir sobre essas lições, nós preparamos a nossa alma para enfrentar os desafios do mundo, os desafios da vida. E conseguimos ampliar a nossa capacidade de amar, de perdoar e de agir com justiça. O conhecimento não deve ser visto apenas como uma acumulação de informações, mas como uma ferramenta para transformar a nós mesmos e à nossa volta, promovendo um mundo mais harmonioso e consciente. Se nós pararmos para refletir um pouco, como é que é a nossa jornada normalmente? Eu digo normalmente porque nem sempre assim o é. Em crianças, nós vamos para a escola, para o ensino básico, a escola primária, como se dizia antigamente,
e vamos adquirindo os primeiros conhecimentos, a primeira instrução. Mais tarde, e vamos avançando, porque ninguém chega ao 12º ano sem passar pelo primeiro ano, pelo segundo, pela quarta classe, pelo quinto, pelo sexto e por aí fora. E mais tarde, quando chegamos a adultos, vamos trabalhar, aplicar esses conhecimentos que fomos adquirindo. E mesmo quando estamos a trabalhar, nos nossos empregos, vamos fazendo formações, porque é necessário nós nos irmos adaptando às novas realidades e o conhecimento não ocupa lugar, obviamente. Então, mas será que essa instrução que nós adquirimos na escola e no trabalho é suficiente para nós, enquanto espíritos imortais que somos? A espiritualidade superior tem insistido através de consecutivas mensagens na necessidade do estudo e do trabalho nas fileiras renovadoras do espiritismo. Na verdade, amor e instrução são as palavras de ordem dos mensageiros do Cristo. E esta instrução que os espíritos superiores nos falam é justamente a aquisição do conhecimento espiritual. Portanto, esse conhecimento que nos ajuda a compreender, como dissemos há pouco, o ser espiritual que nós somos e que nos ajuda a trabalhar em nós, para nós nos melhorarmos e também para sermos mais felizes, obviamente. Conforme nos diz Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida, diz assim: o homem inteligente que descobre através do Espiritismo os objetivos essenciais da reencarnação, facilmente se liberta das superficialidades, aprofundando o interesse pessoal nas questões transcendentais em que se renova e felicita. E temos também um outro livro muito interessante, que é Mediunidade e Discernimento, de Walter de Barcelos, que nos diz também: enxergar com os olhos da matéria é faculdade maravilhosa comum a todos os espíritas. Todavia, enxergar com os olhos iluminados da razão é a faculdade própria de poucos que a adquiram com o próprio esforço. Procuremos, pois, sem cessar, a faculdade de discernir para acertar mais e errar menos. E porquê? Ter discernimento é colocar em prática, com a razão e o bom senso, o conhecimento que vamos adquirindo, o conhecimento das leis morais. No mesmo livro, diz assim: todo espírita deverá preparar-se no campo do estudo evangélico-doutrinário, adquirindo a fé raciocinada e o discernimento tão necessário para aprender a separar o verdadeiro do falso, o passageiro do eterno. O trigo da verdade crescerá sempre ao lado do joio da mentira. Portanto, a verdade espiritual jamais será captada num piscar de olhos, dispensando o esforço do aprendiz, ao contrário de muito esforço de aprendizagem e perseverança nos postulados espíritas. Então, hoje, a escolha que fizemos estar aqui é justamente a escolha de que estamos a trabalhar para o eterno e não para o passageiro. Então, nós precisamos de aprender a abandonar o discernimento kardeciano, não é? Discernimento que Kardec nos trouxe, todas as ideias que criem confusão, que criem atraso, indisciplina, discórdia. Separar sempre a verdade do erro, o espírito da letra, o essencial do superficial, o básico do secundário, usando as poderosas lentes da razão com Kardec, sob a luz branda do amor de Jesus. Então, não existe espiritismo sem Jesus.
Nós necessitamos da razão que Kardec nos trouxe, mas precisamos do amor de Jesus. Porque só assim a mensagem nos adentra o coração. Sem amor, não vamos a lado nenhum. Essa reflexão sobre o trabalhador espírita ressalta a importância da autoanálise e do autoconhecimento como ferramentas essenciais para o crescimento espiritual. Então, este processo de transformação interior a que todos nós somos convidados a fazer, porque a doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento, à reflexão, à transformação interior. Mas exige coragem, porque não é fácil nós enfrentarmos os nossos próprios defeitos, as nossas próprias limitações. Muitas vezes pintamos-nos de cor-de-rosa. Eu hoje pintei-me de menta, é parecido. Mas, de facto, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Porque ao abrirmos o coração e permitirmos que os ensinamentos de Jesus entrem nas nossas vidas, vamos buscar a cura para as chagas da alma, para o aprimoramento moral que nós necessitamos. Cuidar do vaso interior implica um compromisso contínuo com a melhoria pessoal. Isso pode incluir práticas como a meditação, a oração, o estudo das obras espíritas e não só. Existem outras obras também muito importantes e que nos ajudam bastante. Mas como somos espíritas, falamos aqui das obras espíritas e a reflexão sobre as nossas ações e pensamentos. Porque nós, ao nos esforçarmos para nos vencermos a nós mesmos, também estamos a contribuir para o bem-estar coletivo. Porque a evolução do ser humano, nós fazemos parte do mundo, como um todo. E nós devemos trabalhar em nós próprios para sermos a mudança que queremos ver no mundo. Para darmos a nossa contribuição, porque nós somos co-criadores de Deus. E essa é a nossa função, é trabalharmos em nós próprios para darmos essa contribuição. Portanto, esse caminho de transformação não é apenas sobre a melhoria pessoal, mas também sobre a construção de um mundo melhor, onde o amor, a compreensão e a solidariedade prevalecem. E a solidariedade, conforme está ali na imagem, é o amor em movimento. Assim, todos nós, apesar de imperfeitos, devemos procurar, no cumprimento dos nossos deveres espirituais, a própria edificação, pela compreensão de que a vida terrestre é uma passagem que nos é oferecida como meio de aprendizagem e evolução. E isso só é possível através do estudo e do trabalho. Assim, todo o ser humano que deseja renovar-se deve libertar-se das teias da ignorância, ou seja, ascender na compreensão, no entendimento. Cada hora na nossa existência, cada minuto, cada segundo é uma oportunidade que nós devemos valorizar e utilizá-la no bem. Porque conforme nós fizermos agora, iremos receber amanhã. Hoje nós colhemos aquilo que plantamos, que semeamos lá atrás. Hoje é a nossa oportunidade de semear um mundo melhor. Então, esse bem que nós podemos fazer a nós próprios
nós podemos fazê-lo nas várias modalidades. O nosso comportamento, a nossa forma de ser e de estar é em todas as áreas da vida. E devemos valorizar cada momento, não desperdiçar. Contudo, ainda somos poucos os que nos inspiramos em motivações mais nobres, vivendo em função da eternidade. Isto é, cuidando do aprimoramento moral, intelectual e espiritual, com vistas à vida que segue adiante, além do túmulo e muito além das inspirações da terra. Se nós tentássemos definir o comportamento da maioria de nós, reduzia-se em 3 palavras: prazer, conforto e riqueza. Quem não gosta de ter conforto? Quem não gosta de ter um dinheirinho a mais para umas boas férias, para comprar uma boa roupa, para ir a um bom restaurante, para ter uma boa casa? Todos nós gostamos disso. Isso é válido. Desde que não deixemos a parte principal, que é o ser espiritual, os bens espirituais de parte. Então, devemos trabalhar, sim, para ter as coisas materiais, mas nunca nos esquecermos que nós estamos aqui de passagem e que precisamos de trabalhar o ser que nós somos para adquirir os bens espirituais, que são aqueles que nós vamos transportar connosco um dia. Neste mundo em que vivemos, onde ainda impera a inversão de valores, uma das ilusões mais arraigadas no homem, causa principal de grande número das suas aflições e males, é confundir felicidade com inatividade, paz de espírito com ausência de responsabilidade. Nós estamos sempre à espera que venha o fim de semana, o feriado, as férias, mais logo a reforma, para podermos depois não fazer nada, para estarmos no nosso cantinho, eximidos de qualquer esforço. Mas Allan Kardec, já naquele tempo, perguntou aos espíritos superiores, na questão 679, o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Ao qual eles respondem: do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ora, Deus dá-nos as oportunidades. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então as facilidades que por vezes nós temos na nossa vida, que não todos as têm, mas os que temos, são-nos concedidas para colocarmos ao serviço do próximo. E é isso que faz com que nós sejamos diferentes. Por paradoxal que pareça, existem pessoas que se desdobram em múltiplas atividades procurando alcançar no menor prazo possível uma condição financeira que lhes possibilita a felicidade de não fazer nada. E o que é que acontece quando fazemos esta escolha? Quando escolhemos
por amealhar dinheiro para mais tarde estarmos naquele bem bom de não fazer nada. Muitas vezes colocamos o trabalho à frente de tudo, à frente da família, à frente da saúde. Às vezes nem vemos os filhos crescerem, nem aproveitamos aqueles momentos bons, porque temos um trabalho. Claro que há pessoas que têm bastantes dificuldades e precisam ter mais que um emprego para conseguirem assegurar os bens essenciais do dia a dia. Mas aqui estamos a falar daqueles nós que trabalham simplesmente para angariar bens para mais tarde não fazer nada. Mas como dizia a questão ali atrás, a quem muito é dado, muito será pedido. E nós temos o dever de ajudar o nosso próximo, porque hoje podemos estar numa posição melhor, mas logo mais nós não sabemos as provas que temos para passar. Então, todo o bem que nós fizermos hoje será nosso advogado amanhã em qualquer parte. Não devemos fazer o bem à espera que nos façam a nós. Não. Mas nós sabemos que Deus, misericordioso, nunca nos abandona e que nos retribui sempre. Então é esse pensamento que nós devemos de ter. E sempre que nos vier a ideia de um dia aqui não fazermos nada, lembremos dos nossos irmãos que estão a caminho connosco. Quem sabe? Foi um pai, um filho numa outra existência. Então, nós devemos de aproveitar esses momentos, essas oportunidades, para ajudar aqueles que estão a caminho connosco. A Terra é um planeta de provas e expiações, não um parque de diversões. Até rima. Esquecemos que somos espíritos endividados, que por misericórdia divina nos foi concedido mais uma experiência na matéria, para aprendermos as leis divinas através do estudo e fazermos a nossa cota-parte na criação divina, através do trabalho interior e do trabalho de ajuda em favor do nosso próximo. Tão arraigada está essa ideia no espírito humano que a maioria das religiões apresentam-nos o céu como uma região de beatitude, onde as almas eleitas se comprazem no descanso eterno. Mas além do céu não ser um espaço circunscrito, porque céu é um estado de alma, o universo não para, Deus não para, sempre criou e continua a criar. Então, num universo dinâmico, onde tudo vibra em sinfonia de movimento e progresso, desde as formas rudimentares da vida às mais altas expressões da espiritualidade, eis o homem situado no mais alto estágio da evolução biológica, querendo subverter a ordem natural, confundindo a estagnação da indiferença, com a felicidade. Então devemos nos conscientizar que todo o esforço no sentido de auto-espiritualização é um lucro para a alma imortal, para o ser imortal que nós somos. Toda redução de futilidades constitui inegavelmente um passo à frente na senda libertadora. Contra os nossos anseios de crescimento, asseguram os instrutores espirituais, conspiram milénios de sombra. Então, de que é que nós estamos à espera? Nós não queremos ser felizes? Ter liberdade. Mas quando falamos em liberdade, não é libertinagem, que é o que se vê muito ainda hoje em dia.
Ter liberdade é ter responsabilidade. Saber que a minha liberdade termina quando começa a do próximo. E isto é bom senso. E isto é o uso da razão, como falámos há pouco. Quando se lançavam na França os fundamentos do Espiritismo, iluminadas entidades que organizavam a codificação, utilizando-se da personalidade missionária de Allan Kardec, já despertavam os obreiros da primeira hora para o imperativo da instrução. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. O amor é trabalho, é a ação, é o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Através do amor, identificamos com o sofrimento do próximo e exercemos a solidariedade. Despertamos, enfim, no âmago da nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe potencialmente em cada um de nós. Através do estudo, aprendemos a discernir a claridade da sombra, sinceridade da hipocrisia, o erro da verdade. O Espiritismo não é uma doutrina que induza os seus adeptos a práticas estranhas, mas sim um despertar para o ser imortal e individual que nós somos. Um despertar de consciência. E alerta-nos para que nós somos um todo e da nossa contribuição que devemos dar com as nossas atitudes, os pensamentos e as ações. Então a realidade é que ainda temos dificuldade em conjugar em todos os tempos e modos os verbos amar e servir, pois o serviço para nós constitui ainda uma disciplina, abençoada disciplina, que nos afeiçoará gradualmente ao estado de ajudar espontaneamente. Nós hoje fazemos um esforço, nós hoje fazemos um esforço para praticar o bem, para ajudar alguém. Um dia isso será espontâneo, estará tão intrínseco em nós que será espontâneo. Então devemos trabalhar o espírito da renúncia em favor do próximo. Pois, como nos lembra o apóstolo dos gentios, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, nem tudo edifica. Como tal, devemos preferir o conveniente ao lícito, o edificante ao permitido, o proveitoso e útil ao simplesmente agradável, pois só assim atingiremos com certeza o nosso sublime destino dentro da eternidade. Traduzindo por outras palavras, nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Daí-se dizer que Kardec sem Jesus, ou seja, nem bondade desprovida de conhecimento, nem conhecimento com a ausência de bondade. Amor sem estudo é comportamento unilateral. Já estão todos cá? Não está ninguém a dormir? Estava a ver todos muito sérios. Estou a falar de estudo, nós ficamos logo todos muito sérios. Eu própria fico séria. Mas pronto, vamos continuar. Então, amor sem estudo é comportamento unilateral.
favorecendo apenas o sentimento no coração, mas retardando a ascensão para Deus. Isto tudo sem amor constitui quase sempre a experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando-nos à queda ou fracasso. Conforme nos adverte Paulo de Tarso, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Enfatizando a ideia do apóstolo Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta também: recorda que a doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e explicar. Ou seja, aconselha a divulgação do estudo nobre. Todavia, reconhecendo a fragilidade humana, destaca a necessidade de o espírita, pelo amor, alicerçar as palavras no exemplo. Porque eu posso estar aqui a falar estas palavras todas bonitas que fui buscar aos livros, porque elas não são minhas, mas se eu não colocar minimamente, um bocadinho que seja, em prática disto que eu aprendo, é apenas vaidade. E essa é a parte mais difícil. Cada vez que eu escorrego, já fostes. Pois é. Daí nós necessitarmos de estudar com frequência, de virmos aqui nos lembrar com frequência o caminho que nós temos que seguir. Então, a doutrina espírita é sobretudo e essencialmente a doutrina do meio termo, do bom senso. Amor e sabedoria constituem as asas que nos levarão ao voo para o infinito. Então, procuremos instruir em todas as escolas do saber, que é fundamental, desde que o bom senso faça a sua escolha ao lado de Jesus. As grandes inteligências enviadas ao mundo gravam as suas experiências como sendo escrituras para um aprendizado mais vasto no mundo inteiro, preparando almas e alertando corações, no sentido de saber mais para compreender melhor. Ninguém evolui sem os requisitos da sabedoria que o tempo, pelas bênçãos de Deus, transforma em amor. O discípulo que aprende com mais facilidade está mais preparado para compreender mais, sentindo na consciência a segurança peculiar aos sábios. Sejamos honestos nas nossas amizades, exigentes conosco e mansos com o próximo. Essa é a parte que ainda temos muita dificuldade, sermos mansos. Quando nos dá os 5 minutos, trabalho e trabalho. Reforma íntima. Caridosos em todos os aspectos, sem nunca nos esquecermos da necessidade do estudo e de amarmos o trabalho. Nós temos que amar o trabalho. Seja o trabalho material, o trabalho que nós exercemos na nossa profissão no dia a dia, seja o trabalho que nós temos que fazer connosco próprios. Porque se nós não sentirmos essa necessidade de nos melhorarmos, o tempo vai passando, as oportunidades vão passando
E o objetivo é que nós saiamos desta existência um pouquinho mais leves, um pouquinho melhores. Que nós possamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Passamos esta e aquela dificuldade, tivemos estes problemas, estas discórdias, mas valeu a pena. Se nós não nos amarmos a nós próprios, como é que vai ser? Então o amor é connosco próprio, em primeiro lugar. Porque quem não se ama, não está preparado para amar o próximo. Então amemos o trabalho que temos que fazer interior, todos os dias, pedindo ao Pai, ao nosso anjo da guarda, forças para prosseguir, coragem para ser diferente, porque hoje em dia é preciso nós termos coragem para sermos diferentes. Os apelos são muitos. Não sabia bem estarmos ali assim numa esplanada, num jantar romântico, a comer umas coisas apetitosas. Amanhã podemos fazer isso. Hoje viemos aqui ao estudo, amanhã podemos. Se não for um jantar, um passeio à beira-mar, ou até ficar no sofá a vermos um filme. E anda, amor, vamos lá ver o filme, um bom filme. Não um filme de violência. Então, a vida é feita de escolhas. E nós temos que saber escolher aquilo que é bom para nós, aquilo que edifica, aquilo que nos faz crescer. E vocês dizem, mas depois podíamos ver a palestra que ela fica gravada. Podíamos. Mas estávamos aqui a usufruir destes eflúvios de amor com que os benfeitores prepararam para nos receber na noite de hoje. Deste convívio bom que nós temos aqui. Sentirmos a presença de cada um, a energia de cada um, porque nós vibramos energia. E nós estamos aqui a receber, mas também estamos a doar. Sem nós nos apercebermos, nós também estamos a doar. Porque a vida é feita de troca. Então trabalhemos incessantemente nas nossas mudanças, sob a orientação do Evangelho, pois a vida é um perene convite ao amor e à compreensão dos limites que exornam cada pessoa no seu processo de crescimento para Deus. Quanto mais alargarmos os horizontes de desenvolvimento emocional e moral, mais o amor se apossa de nós, alcançando as demais criaturas e inundando de bênçãos tudo à nossa volta. Então, se queremos alcançar o equilíbrio na vida e a verdadeira felicidade, só temos de usar a dupla, inseparável e indissolúvel solução, que é, qual é o tema hoje? Qual é o tema da palestra? Não digam que eu estive aqui a falar e que ninguém sabe o tema. Instrução e amor, ou se preferirem, estudo e trabalho. Então fica aqui o convite ao trabalho, em primeiro lugar por nós próprios, não nos esquecendo que devemos nos instruir nas leis divinas para separar o trigo do joio, mas sobretudo para colocarmos o amor em ação.
e assim nós darmos um pouquinho que seja o nosso contributo para um mundo melhor. Então, não nos esqueçamos que nós somos co-criadores de Deus. Não nos esqueçamos que somos espíritos endividados e que temos que aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Então, não nos esqueçamos dessa responsabilidade. Estudemos a doutrina espírita, estudemos nas mais variadas áreas do saber, aprendamos a discernir para colocarmos o amor em prática. Este era o trabalho que tínhamos para apresentar e estes foram os livros que foram utilizados para o trabalho. Como eu disse há pouco, as palavras não são minhas. Vamos então nos preparar para a oração, para encerrarmos este trabalho, para depois irmos aos passos, está bem? Então, procuremos nos sentar o mais confortável possível. Na noite de hoje, onde os homens celebram o Dia dos Afetos, te agradecemos, Pai, pelo dia vivido e pela noite de estudo. Que possamos neste momento, junto com os queridos benfeitores espirituais, nos predispormos a doar o melhor de nós. Que o nosso coração possa vibrar amor e carinho. Que as bênçãos do Pai Amantíssimo possam envolver cada irmão que nos mais recônditos cantos do universo se encontram isolados pelas teias da ignorância. Senhor Jesus, que na leveza do Teu amor possamos despertar a vontade de estudar, encontrando na codificação as ferramentas a utilizar. Ó Mestre da verdade, que nos amparas nas nossas fraquezas, que aprendamos a discernir, olhamos os ensinos com clareza. Nos caminhos da vida, onde crescem os apelos fúteis, que saibamos escolher o caminho fazendo as escolhas mais úteis. Amor é trabalho em ação, que primeiro possamos nos amar, para com o nosso exemplo outros possam também despertar. Amemos o estudo, amemos a ação, pratiquemos a caridade para elevarmos o espírito e o coração. Façamos da vida uma grande lição, onde as almas eleitas pela caridade e gratidão. Aos benfeitores deste lar, a nossa gratidão pela acolhida amorosa, demonstrando a sua dedicação. Gratidão a Ti, Mestre, gratidão ao Pai misericordioso, que permite o resgate para nos elevar ao mundo glorioso. Que possas, Mestre amado, amparar os nossos irmãos da caminhada, distribuindo eflúvios de amor pela noite dentro e pela madrugada. Então, com a Tua permissão, encerramos este estudo para dar lugar à ação através do amor distribuído durante os passos. Que assim seja. Que assim seja.